Pai, Senhor, irmãos, tomai o vosso assento, sem mais delongas. Vamos já para o livro de Romanos, capítulo de número 8. A palavra ela tem duas formas de ser ministrada, né? Ou traz ela numa questão temática, ou então em omitidas. Então vamos correndo aqui em alguns textos. Romanos capítulo de número 8, versículo 31. A epígrafe dessa minha tradução diz: a prova e a certeza do amor de Deus. A prova e a certeza do amor de Deus. O verso 31 diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Até aí, glória a Deus. Já foi falado aqui a questão da igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, ela marcha sempre em dificuldade. Imagina se nós passássemos o que o povo de Israel passou. Será que nós suportaríamos? Não suportaríamos. Imagine que nós estivesse hoje num deserto, que hoje, aleluia, estivesse faltando a comida, que hoje não estivesse faltando a água, aleluia. E nós, graças ao bom Deus, irmãos, que todos têm suas dificuldades e é necessário que tenha. Porque quando não tem, a pessoa também não tem um compromisso com Deus. Quando está tudo bem, está tudo bem. Vocês podem ver que o povo era escravo, estava no Egito, saíram da escravidão e depois sentiram vontade de voltar de novo a ser escravo. E assim os dias de hoje também está marchando da mesma forma. Talvez com uma probabilidade menor, aleluia, na visão humana, mas é uma probabilidade tão grande numa esfera espiritual. Aleluia. Então nós estamos vendo que, de modo geral, as pessoas se firmam nesse versículo que horas nós lemos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Puxa vida, mas não é literalmente a eu estar dentro de uma denominação que eu posso deitar numa rede e ficar esperando que Deus faça tudo. Eu preciso fazer a minha parte. A igreja precisa fazer a parte dela. Aleluia. A igreja, aleluia, ela foi tirada de fora para dentro. Agora que a gente está dentro, a gente precisa sair de dentro para fora. Aleluia. Se é que nós precisamos entender o que é verdadeiramente o amor de Deus, que Ele diz aqui, que Ele, ora, não poupou o próprio Filho, glória a Deus, por amor de nós. O que Ele não fará por nós? Mas para isso a gente precisa fazer o que a gente está fazendo aqui. Deixar as dificuldades que nos cerca, que nos prende,
Aleluia. Não, se eu fosse olhar para o cansaço, eu não estaria aqui. Eu acho que além de mim, eu acho que todos vocês também, né? Mas a gente sabe que a gente precisa de Deus. Né? A gente sabe, então a gente vai, mesmo cansado, às vezes fadigado do dia, os intempéries da vida, mas a gente vai porque a gente precisa adorar o Senhor. Né? Isaías, e foi feita menção aqui, ó, buscai o Senhor enquanto você pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Então a gente precisa entender que nós precisamos dele. E nós só vamos buscar a Deus, aleluia, né, quando nós podemos. Quando nós não podemos, a gente não tem condições de ir. E esses dias maus, ele chega para todo mundo. Se tu não passou, deixa eu dar uma boa notícia. Um dia a gente vai passar por isso. Aleluia. Um dia o pastor vai ter que ir na casa levar ceia. Um dia o pastor, os obreiros vai ter que ir na casa fazer oração. Um dia alguém da igreja vai chegar e vai dizer, não, tenha ânimo, tenha força. Aleluia, tu veio até aqui, Deus é contigo. Oh, Santo de Israel. Aleluia. É isso que está faltando ao povo de Deus, irmãos. Eles entenderem que todos nós precisamos de Deus. Então não é porque nós estamos aqui, irmãos. Se a gente não se cuidar, se a gente não se policiar a gente mesmo, a gente também vai cair no conto. Então nós precisamos todos os dias, aleluia, buscar o Senhor, invocar o nome dele, né? Tentar pelo menos ser melhor do que fomos ontem. Glória a Deus. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, se Deus é por nós, quem é que pode se levantar contra nós? Quem é contra nós? Puxa vida, ele é curioso, mas as pessoas trazem isso aqui em primeira mão, literalmente. Mas nós vamos ver aqui no livro de Tiago, que não é bem assim. Né? Tiago, ele escreve no capítulo 4, né, contrariando tudo aquilo que foi lido ali, dizendo que Deus sim é por nós. Desde quando a gente é também, aleluia, em prol do seu reino, enquanto a gente ama Ele também, enquanto a gente busca Ele, enquanto a gente está ao lado dEle, né, clamando a Ele, não importa a situação, tendo pouca força, mas não nega adoração a Deus. Aleluia. E Tiago aqui ele vem, e ele no capítulo 4, no versículo 4, ele diz assim, ó, infiéis. Para quem que está falando? Para aqueles que estão ali, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele diz assim, ó, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimigas de Deus? Aqui está uma causa de quem é contra nós. É essa amizade aí do mundo, onde muitos estão dando mais crédito às coisas do mundo do que as coisas de Deus. Eles estão adorando mais as coisas lá fora do que as coisas aqui dentro. E isso é em geral, irmão. É em geral. Aleluia. Então se constitui ali alguém que se levanta contra o que Paulo escreveu aos Romanos. E ele continua ainda dizendo, ainda no versículo 4, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso é aqui que a gente precisa agora parar e pensar. E o Senhor traz já aqui, né, a parábola do semeador. A gente nem vai entrar, mas dá uma ilustrada na parábola do semeador. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas até eles vão, até se emociona, até mesmo, né, reconcilia, ou então confessa a Cristo como seu Senhor. Mas a amizade lá fora é uma barreira que tranca, né, essa continuidade de adorar a Deus. Lá na parábola do semeador, a gente vê muito bem o que eu estou falando aqui. Então as pessoas, eles se tornam mais amigos dos prazeres lá fora. E Deus está aí, segundo ou terceiro plano. Né? Quando nós deveríamos, né, buscar o Senhor mesmo. Né? O Camargo está aqui, a irmã Nara, a Gislaine,
Irmãos, gente, né, o Camargo não deixa de mentir, né? A Nara nem a Gisane. Isso aqui não é para se gloriar, não, irmãos. É porque Deus dá condições. Porque a gente está buscando, o Senhor me dá condições. Vai ter dia que eu não posso. Mas enquanto o Senhor nos der oportunidade, a gente vai estar indo. Né? A gente tem encontro no domingo, né? Na terça tem lá no Camargo, a gente foi lá, ontem tinha na igreja, hoje estamos aqui, amanhã estou lá no Pastor Paulo, no Conde de Vila Verde, glória a Deus. No sábado a gente tem 2 convites para estar. Então assim, ó, e isso aqui é da gente? Não é da gente. Não, é Deus que controla tudo isso daqui. Porque Ele vê na gente, né? Vocês olham para a Emanária e falam assim, tá tudo bem, vamos no culto. Mas quem conhece a Emanária sabe que não é assim. Mas, aleluia, buscar Deus quando pode. E é isso que está faltando. As pessoas estão fazendo até showzinho e falando o nome de Deus. Mas lá no fundo, tem mais amizade com o mundo lá fora do que com o verdadeiro Deus. Um compromisso mesmo com Deus. Porque eu estar dentro de uma denominação não quer dizer que eu estou salvo. Porque a palavra só diz assim que Deus vai buscar um povo zeloso e de boas obras. E esse povo, onde que eles estão? Estão dentro da igreja, não estão lá fora. Eles estão do lado de dentro, esse povo. Então, por isso que a igreja, ela tem que se colocar no lugar de uma igreja zelosa. Aleluia. Primeiro lugar, né, zelosa pelas coisas de Deus. O que diz respeito à santificação, à santidade de Deus. Ter Deus, aleluia, como seu provedor em tudo. Aleluia. É Ele que dá fé, acrescenta fé, dá força, acrescenta força. É Deus que faz isso aqui em nós. Aleluia. É Ele que nos impulsiona a falar do amor dEle. É Ele que nos impulsiona a adorar a Ele. É Ele que nos impulsiona a interceder por alguém. É Ele que nos impulsiona a visitar alguém. É Ele que faz tudo isso em nós. Aleluia. Se nós pegar Efésios capítulo 2, aleluia, ali nós vamos ver que Deus, Ele é por nós, Ele trabalha, aleluia, por nós, Ele trabalha em nós, Ele faz algo por nós. E lá no fim, no versículo 10, no verso 2, aleluia, Ele diz que Deus, Ele trabalha por todos nós. Aleluia. Mas o povo não consegue entender isso daqui. E aí você vê pessoas em dificuldade, não sai da onde está, e vive pedindo oração em todas as igrejas, e até faz campanha em todas as casas de oração e igreja, e não sai do anonimato. Porque, em primeiro lugar, Deus tem que ser, aleluia, o centro da nossa fé. É Deus que tem que ser o centro da nossa fé. Eu não posso botar ou depositar minha fé, aleluia, em homens ou mulheres, profetas, intercessos e tal, não. Aleluia. A gente vem aqui, aleluia, não pela amizade que nós temos com o pastor Jabes, com a igreja, a gente vem aqui adorar a Deus. Aleluia. Não é pela amizade. Se for pela amizade, irmão, a gente vai lá na casa do pastor e lá a gente conversa. Aqui a gente vem para adorar a Deus. Vamos lá ajudar o Senhor a adorarmos a Deus. Aleluia. Isso aqui é simples. O evangelho é simples. É o povo que complica o evangelho. Aleluia. Mas é simples de vez. Aleluia. O versículo que nós lemos, o versículo 4, o versículo 5 diz assim, ó: ou suponde que em vão afirma as Escrituras. É uma pergunta, né, bem profunda mesmo. Será que é isso que nós pensamos? Será que é isso que a igreja, de um modo geral, pensa? Glória a Deus. Ou suponde que em vão afirma as Escrituras. Aleluia. E a parte final do versículo, a parte B diz assim, ó:
é com ciúme que por nós anseia o Espírito. Poxa vida, quando a gente se der conta disso daqui, a gente precisa melhorar. O povo de Deus precisa melhorar. Seu próprio Espírito Santo, ele está dizendo aqui, ó, não é eu que estou falando, ele diz, ó, o Espírito, aleluia, o Espírito, ele tem um ciúme, porque ele nos amou. Você não ama teu filho? Nós não amamos nossos filhos? Deus também, é o Pai nosso. Ele nos ama. E nós podemos até desfalecer na fé, ou até mesmo muitos saem, viram as costas, mas ele está ali de braços abertos para receber, porque é filho. E é por isso que o Espírito aqui está dizendo, aleluia, que o Espírito que ele fez habitar em nós, esse Espírito tem o Senhor que ele nos colocou. Né? Pode ver bem com atenção o versículo aí. Glória a Deus. A parte B. Isso é importante a gente saber. Porque a gente lê a Bíblia, passa por cima e vai embora. A gente não consegue entender. Aleluia. Mas o Espírito Santo, ele tem o ciúme da gente. Aleluia. E a palavra diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer naquele que nos abandonou. Né? O próprio Jesus, quando envia os discípulos, diz, ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado, porque não creu no Filho de Deus, a quem ele não poupou e enviou para nos resgatar. Aleluia, porque nós estávamos desenxertados da oliveira verdadeira, e ele veio e nos enxertou de novo através do sangue dele. E há uma dificuldade para se entender isso. Mas porque há uma dificuldade para ler, há uma dificuldade de buscar nele, aleluia, a interpretação daquilo que lê, há uma dificuldade de sentar para aprender, há uma dificuldade em todas as esferas. E por isso que as pessoas hoje estão muito leigas, ainda na questão de uma vida espiritual bem conceituada com Deus. Aleluia. É por essa razão, nós estamos assim, ó, quando nós se reúnem, não importa números de pessoas, o que Deus está olhando é para adoração que agrade a Ele. Só isso. Aleluia. É adoração que agrade a Ele. Que nós viemos aqui hoje, não viemos somente para vir. Nós viemos aqui, chegamos, dobramos o joelho e falamos, Senhor, estou todo quebrado. O dia foi cansativo. Aleluia. A vontade dessa carne era ficar em casa. Mas o teu Espírito que tem ciúme de mim, não me deixou ir em casa. Ele colocou um desejo dentro de mim para vir aqui te adorar. Então, todo o cansaço, toda a fadiga que ficou por lá de fora, me renova as forças, os ânimos, a minha fé, me dá vigor, me dá condições para que eu preste um culto hoje melhor do que o de ontem. Glória a Deus. É simples. Aleluia. Não precisa ter aquela oratória de 2 horas. É em simples palavras. Né? Zedequias, ele diz, Senhor, tu sabes que eu andei na tua presença. Foi um homem íntegro a ti. E diz que ele chora, vira para a parede e chora amargamente. E Deus viu. Né? E fala para Isaías, eu volta lá e fala para Zedequias que eu vi as lágrimas dele descendo. Aleluia. Coração contrito, irmãos. Aleluia. Coração contrito mesmo. Esse Deus ouvirá, diz a sua palavra. A esse não desprezará o Senhor. Glória a Deus. Simples. Aleluia. Não adianta ficar correndo atrás de uma oratória bonita, encontrar palavras bonitas,
que vem impactar o irmão, a irmã, que as pessoas falam, ah, que oratório. Não. Deus quer sinceridade, em poucas palavras. Aleluia. É simples, o evangelho é simples. Aleluia. Para nós olhar e ver que o evangelho é simples, nós se tornamos homens fortes, mulheres guerreiras, mulheres que não largam, aleluia, a sua fé, homens que não abandonam a sua fé. Glória a Deus. Aleluia. Quando tudo isso, seres humanos tiver um entendimento do verdadeiro, da essência do amor de Deus, que Ele enviou seu Filho para morrer por nós. Amém? Que Deus abençoe pela oportunidade e por ter emprestado os ouvidos aí. Você coloca em pé.